Bom dia, tudo bom com vocês? Não estão me ouvindo ainda. Bom dia, tudo bom, seu Lucas? Lucas? Não? Tá me ouvindo? Não vai conversar comigo? Bom dia. Ah, good morning. Então tá. Como foram as provas? Foram bem? Foi bem nas provas, Lucas? Responde. Ou não? Vai fazer a subgeral? Por que provavelmente? Horas, garoto. Ai, ai, ai. Eu sei que não é. Falta só a minha para fechar, não é? As outras você já fechou quase tudo, né? Já fechou matemática? Já fechou? Nossa, o Derek está tentando entrar e não conseguiu ainda. Bom dia, Diogo. Tudo bem contigo? Uau, tudo isso. Tem que fazer sub também. Você já fez a prova do quarto? Conseguiu? Ou ainda não? Vocês deixam tudo para a última hora, vocês me desesperam, sabia? Tá bom, vamos lá. Vamos para a página 760, que é sobre força magnética. Depois eu vou falar de indução eletromagnética, que é o mesmo papo, tá bom? Explico tudo, depois a gente faz exercício, tá joia? Tá? Então, vamos lá. Ok. Bom, gente, é o seguinte. Quando a gente... Eu vou deixar o chat aberto. Se vocês tiverem dúvida, vocês perguntem, tá bom? Então, bora lá, gente. É o seguinte. Quando a gente tem uma carga se movimentando dentro do campo magnético, vai ter situações que vai aparecer força magnética e situações que não vai ter força magnética. Situação que não vai ter força magnética é quando o vetor velocidade, ó, presta atenção, olha aqui. Quando o vetor velocidade e o campo B são paralelos. Ou seja, se tiver 0 graus ou 180 graus, a força magnética é nula. Tá dando para entender? Tanto para carga positiva como para carga negativa. Repetindo, toda vez que você lança uma carga positiva ou negativa dentro de um campo magnético e ela anda paralelo ao campo magnético, ou seja, 0 graus ou 180 graus, tá? A força magnética é nula. Por que a força magnética é nula? Porque aqui, força magnética é igual módulo de Q vezes V vezes B, vezes, aqui está faltando, seno do ângulo formado entre o vetor B e o vetor velocidade, tá? Aqui ele está considerando que todos eles são perpendiculares ou zero, se for paralelo. Se for paralelo, não tem. Agora, se for perpendicular, seguindo a regra da mão direita número 2, tá? Se for carga positiva, ele faz o sentido anti-horário. Se for carga negativa, sentido horário. Aqui, ó. E faz trajetória circular, tá? Tudo bem? Aqui, mesma coisa. Tá certo? Se estiver entrando dentro do campo, ó, B entrando, você jogou a carga, se ela se movimenta no sentido anti-horário, é carga positiva. Se movimenta no sentido horário, é carga negativa. Agora, se for o campo B saindo do plano, que nem está aqui, bolinha, pintinha saindo, significa que o vetor
o vetor velocidade aqui, ó, 90 graus em relação ao B. Se for saindo do plano, quando for negativo, carga negativa faz sentido anti-horário, carga positiva sentido horário, tá certo? Tá? Isso aqui é muito importante, tá? Isso tem que saber, viu, gente? Fórmula para calcular a intensidade da força magnética. Essa daqui, módulo de Q vezes V vezes B, campo B, tá certo? Faltou aqui, se for um ângulo diferente de 90 graus, sendo do ângulo formado entre V e B. Aqui, direção perpendicular ao plano formado entre V e B, porque, por isso que, como aqui está dizendo direção perpendicular, aqui seno de 90 é 1, tá certo? Sentido, regra da mão direita número 2. Então, essa força aqui é dada pela regra da mão direita número 2. Já que faz uma trajetória circular, para calcular o raio da trajetória, a fórmula é essa. R é igual massa da partícula vezes a velocidade da partícula, dividido pela carga da partícula e o campo magnético, tá? Essa letra T significa o período de movimento, período de rotação, tá certo? O tempo que ele demora para dar uma volta completa, tá certo? Que é 2π vezes a massa dividido pela carga, tá? E o campo. Por que 2π? Porque dá uma volta completa, tá certo? Tá? Agora vem aqui. Opa, deixa eu trocar de página. Tá vendo aqui? Isso aqui é quando a partícula faz um ângulo diferente de 90 graus. Quando ela faz um ângulo de 90 graus, ela se move em volta, como se fosse uma hélice cilíndrica. Ela sai girando daqui, vai andando até aqui em cima, tá bom? Tá? Ok? Carga negativa, ó, mesmo sentido do B, o ângulo da velocidade é diferente de 90 graus, tá certo? Se fosse igual, aqui seria a força magnética zero, mas como é diferente de 90 graus, ela se movimenta em forma de hélice, tá bom? Aqui, você tem um fio, tá certo? Onde tem cargas se movimentando dentro desse condutor. Repare o seguinte, o vetor velocidade está descendo aqui, a regra da mão direita, a força está para cá, tá certo? Então, ó, a gente tem que usar o sentido da corrente, não da carga. Então, o que vale é esse aqui, tá? O sentido do I é do menor para o maior, tá joia? Tá? Que mais? A fórmula do fio é B vezes I vezes L. Então, depende do comprimento do fio também, tá certo? E da corrente. Agora, presta atenção. Se os elétrons em movimento produzem força magnética, né? Se a carga em movimento dentro de um campo magnético produz força magnética, se você aproximar um ímã de um fio, tá? Ó, depois a gente faz esse. Se você aproximar o ímã de um fio, porque indução eletromagnética significa o seguinte, produzir movimento de elétrons. Então, tá vendo esse ímã aqui? Quando ela se movimenta na direção desta bobina, tá? Tem elétrons em movimento aqui, porque o fluxo magnético aqui dentro da bobina está aumentando. Quando o fluxo magnético está aumentando, tem corrente elétrica em movimento, induzido, e essa corrente elétrica induzida produz um campo magnético induzido, no sentido oposto a esse aqui. Então, se o ímã, o fluxo magnético é para cá, tá? O B induzido é para cá. O B induzido é para cá. Isso tem sentidos opostos, tá certo? Tá? Agora, quando fica parado, quando o ímã fica parado perto da bobina, não tem corrente elétrica, porque o fluxo é constante.
Quando o fluxo é constante, não tem corrente elétrica, só vai ter corrente elétrica quando tem variação do fluxo. E quando vai ter isso? Quando ela se aproxima do ímã e quando ela se afasta do ímã. Aí vai produzir... aqui, quando você está se afastando aqui, presta atenção, o fluxo do ímã está para cá, tá? O B do ímã está para cá. Mas aqui gera um campo induzido no mesmo sentido. Aqui o B gerado, um B induzido é para cá também. Desculpa, gente. Então, ó, esse que está em seta azul é o B induzido do ímã, é o B produzido pelo ímã. Esse vermelho é o B induzido pela corrente induzida, porque o fluxo está diminuindo, então tem corrente elétrica. Como é que eu sei que tem corrente elétrica? O amperímetro aqui está se movendo, tá certo aqui? Ai, vou espirrar de novo. Tá? Tá certo, pessoal? E para calcular o fluxo, o campo B vezes a área, vezes o cosseno do ângulo formado entre o B e a reta normal aqui, tá certo? A reta normal da superfície. Nossa, deu acesso de espirro agora. Tá bom? Lei de Lenz é o seguinte, é o que eu estava explicando para vocês aqui anteriormente. Quando o ímã está se aproximando, o fluxo está aumentando. Se o fluxo está aumentando, se o fluxo está aumentando, tem corrente elétrica induzida, que produz o campo no sentido oposto do ímã, tá? Agora, se for o ímã se afastando da espira, perdão, se o ímã estiver se afastando da espira, o campo induzido, produzido pela espira vai fazer com que tenha um campo induzido na mesma direção e sentido do campo do ímã. Ai, socorro, estou espirrando, tá? A fórmula Bom, se tem corrente elétrica induzida, tem força eletromotriz induzida. A força eletromotriz induzida, para calcular, é a variação do fluxo dividido pelo tempo que ocorre essa variação, tá? E como calcula o fluxo? Através de B vezes a intensidade do B, vezes a área, vezes o cosseno do ângulo formado entre o B e a reta normal da área, tá certo? Tá? Porque quando você está se aproximando, o campo B está aumentando. Quando você está se afastando, o campo B está diminuindo. Tá joia? Ai, Jesus! Então, aqui, gente, a força eletromotriz induzida é também conhecida como a lei de Newman e Faraday. Se você consegue calcular a força eletromotriz induzida, dá para você calcular a corrente elétrica induzida. Cadê a fórmula da... Ai, não está aqui. Depois eu pego para vocês. Vamos voltar para a aula anterior. Meu Deus do céu. Ai. Bom, vou ler o exercício aqui, vamos fazer, tá? Se meu nariz deixar. Partículas com carga elétrica positiva penetram numa câmara em vácuo, onde há, em todo o seu interior, um campo elétrico de módulo E. Tá? E campo magnético B saindo.
da folha. Ambos uniformes e constantes, perpendiculares entre si, nas direções e sentidos indicados na figura das partículas que entram na câmara, com velocidades perpendiculares aos campos e módulos V1 do grupo 1, V2 do grupo 2, V3 do grupo 3. As partículas do grupo 1 têm a sua trajetória encurvada em um sentido, e as do grupo 2 no sentido oposto. A do grupo 3 não tem a sua trajetória desviada. A situação está ilustrada na figura abaixo aqui. Então, ó, presta atenção. Essa daqui que está em linha reta, tá? A força magnética é nula, tá bom? Essa daqui, que está indo para um lado, significa que a velocidade delas, ó, essa daqui, tá? Considera as velocidades sobre as partículas em cada grupo. Ok. V2 maior que V1 e V1 maior que E dividido por B. Vamos ver quem é E dividido por B. Tá. E dividido por B significa campo elétrico dividido pelo campo magnético. Campo elétrico dividido pelo campo magnético, tá? E aqui nós vamos ter o seguinte. O grupo 1, as cargas são desviadas para cima. Então, significa que a velocidade V1 é menor que a do campo, tá? A do grupo 2, as cargas são desviadas para baixo. Significa que a velocidade 2 é maior que a do campo. E a do grupo 3 não sofre desvio. Então, a velocidade como é que se diz? A velocidade é igual ao do campo dividido pela força magnética. Então, aqui está certo essa e essa. Essa aqui está errada, tá? Tudo bem? Tá certo? Alguma dúvida aqui? Porque aqui, ó, quando ela desvia para cima, significa que a velocidade dessas partículas E1 são menores que o E dividido por B, não maior. Aqui está dizendo que é maior, tá? E a velocidade aqui do 2 é maior que o E dividido por 1. Se é maior, então quer dizer que a velocidade de 2 é maior que a velocidade de V1, tá? E a velocidade V3, já que não altera, significa que a partícula tem a mesma, igual ao campo dividido o campo elétrico dividido pelo campo magnético, tá? Então, a resposta certa é essa daqui, que dá... Opa, aqui já deu errado. Deixa eu limpar aqui. A resposta certa aqui é esse aqui, tá, gente? É E, tá bom? Tá? Meu Deus do céu. Alguém tem dúvida o porquê? Desviou para cima, tem a velocidade menor que a do campo, dividido pelo campo elétrico, dividido pelo campo magnético. Desviou para baixo, a velocidade da partícula é maior que o campo elétrico dividido pelo campo magnético. Está no meio, tem a velocidade igual da divisão, tá? Então, a resposta certa é 2 e 3, que nesse caso é a alternativa E. Vamos lá. PUC. Dois longos fios metálicos retilíneos e flexíveis estão inicialmente dispostos conforme indica a figura 1, e localizados numa região do espaço onde há presença de um intenso campo magnético. Ok.
constante e perpendicular à folha. Quando os fios são percorridos por corrente de mesma intensidade constante, verificam-se as deformações da figura 2. Tá certo? Aqui não tem corrente elétrica passando. Aqui tem corrente elétrica passando. Aqui, quando a deformação é aqui, significa que aqui você tem força magnética. Você tem força magnética aqui. E aqui, quando deforma aqui, significa que você tem força magnética para cá. Força magnética para cá. Força magnética. Tá? Tudo bem? Para que isso seja possível, o sentido do campo magnético da corrente elétrica de cada fio deve ser. Bom, o campo aqui de acordo com a regra da mão direita, tá? Aqui é assim. Este aqui é o B. E o sentido da corrente... Deixa eu mudar a cor aqui. O sentido da corrente I é para cá. De acordo com a regra da mão direita número 2, para acontecer isso no fio, tem que ser desse jeito. Aqui, para a força vir para cá, o sentido da corrente é para cá, tá? E aqui, é assim. Tá certo? Se você usar a regra da mão direita número 2, para o fio envergar desse jeito aqui e aqui, o sentido da corrente tem que estar da esquerda para a direita. Tá certo? E o campo entrando. Nas duas situações, o campo entrando. Então, a alternativa certa para isso é, deixa eu ver. Aqui, ó, de A para B, aqui de B para A. Essa daqui. Tá? Tudo bem aí, gente? Foi aí, gente? Ok. Pagando, indo para outra aula. Vamos fazer exercício. Então, bora. Deixa eu diminuir um pouquinho, que está muito grande. Olha lá. Enem. O funcionamento dos geradores de usinas elétricas baseia-se no fenômeno da indução eletromagnética, descoberto por Michael Faraday no século XIX. Pode-se observar esse fenômeno ao se movimentar um ímã e uma espira no sentido oposto, com módulos de velocidade igual a V. Então, ó, quando está se afastando aqui, repare o seguinte, o fluxo vai diminuir, tá? Aqui, ó, induzido de uma corrente elétrica de intensidade I, como ilustrado na figura. Então, ó, aqui está perguntando, a fim de obter-se uma corrente com o mesmo sentido da apresentação da figura, utilizando-se os mesmos materiais, outra possibilidade de mover a espira é, se está indo da direita para a esquerda, significa, tem que ser o contrário, se afastar ou aproximar. Então, nesse caso, o correto aqui, deixa eu ver. Da esquerda, o ímã para a direita, com a polaridade invertida. Direita para a esquerda, com a polaridade invertida.
esquerda e o ímã para esquerda e o ímã para a esquerda com a mesma polaridade. Gente, aqui, ó, se estão se movendo, a única que bate, que pode ser possível aqui, essa aqui não é, da esquerda para cá também não é, a direita, manter o ímã em repouso, não, se o ímã ficar em repouso não tem fluxo, se não tem fluxo não tem corrente. Manter o ímã aqui, manter o ímã em repouso também não tem polaridade. Então, a resposta certa é essa daqui, esquerda, mover para a esquerda e o ímã para a direita, com polaridade invertida. Aí você vai ter corrente aqui, tá bom, gente? Tá? Se estiver parado, não tem fluxo. Tá joia? Tá claro aqui? Ou não? Pessoal? Vocês estão aí? Eita! Tá, vou indo para frente. Vamos prosseguir. O desk. A figura mostra um circuito elétrico no qual uma barra metálica desliza com velocidade uniforme de intensidade meio metro por segundo, imerso num campo magnético de intensidade B igual a 0,10 Tesla, entrando no plano do papel. A resistência R é 2 ohms. A intensidade da força necessária para deslizar a barra com velocidade constante e potência dissipada da resistência são respectivamente iguais. Ok. Primeiro vamos calcular a força eletromotriz induzida. Tá? Então vamos lá. A força eletromotriz induzida, que é esse aqui, é igual a B vezes V vezes D. Então, aqui eu vou ter o seguinte, eu vou ter 0,1 do B vezes meio metro da velocidade vezes o fio tem 10 centímetros, então 0,1 metro. Isso é igual a... Deixa eu fazer a conta aqui. 0,1 vezes 0,1 vezes 0,5. Isso vai dar 0,005 volts. 0,5 volts, que também é... Tá, calculamos o E. Agora vamos calcular a intensidade da corrente usando a lei de Pouillet. Vocês lembram da lei de Pouillet? A lei de Pouillet é I, que é igual E dividido por R. Então, aqui eu vou ter 0,005 dividido por 2. Isso é igual a 0,0025. Tá? Aí, para calcular a força magnética é igual B vezes I vezes a distância. B vezes I vezes o comprimento do fio. Tá? E aqui
vai ser igual o B é 0,1. O I é 0,0025. E o comprimento do fio é 0,1. Essa contaiada toda vai dar... Deixa eu fazer aqui. Vai ser igual. Dois vírgula cinco vezes 10 elevado a menos 5. Eita, que saiu separado aqui. Certo? Menos 5 newton. E a potência dissipada, para calcular, a potência dissipada, vocês lembram da fórmula? Tem várias. Mas como a gente está trabalhando com resistência interna, potência é igual a R vezes I ao quadrado. R vezes I ao quadrado. Então, aqui vai ser igual a 2 vezes 2,5 vezes 10 elevado a menos 3 ao quadrado. Aí, isso vai dar 12, opa, vai dar 12,5 vezes 10 elevado a menos 6. Opa! Elevado a menos 6. Isso é watt. Tá bom, gente? Então, ó, para calcular a força eletromotriz, a gente usou B vezes a velocidade da partícula vezes o comprimento que ela anda. Qual é o comprimento que ela anda? Esses 10 centímetros aqui que tem que transformar em metro, tá? Então, a força eletromotriz é B vezes V vezes D. Calculou a força eletromotriz. Para calcular corrente, a gente usa a lei de Pouillet, tá certo? I é igual a E dividido por R. Então, aqui vai dar 0,05 aqui é amperes, que eu esqueci de botar a letra, tá? A força magnética é B vezes I vezes L. Aqui vai dar 2,5 vezes 10 elevado a menos 5 newtons. E a potência é 12,5 vezes 10 a menos 6 watts. E a resposta certa é a letra D. Ok aqui, gente? Deu para entender? Não? Vocês estão aí? Oi. Gente, fala comigo. Fala comigo, por favor. Alô? Fala isso não, Lucas. Ai, por quê? Ô, Lucas, é que força magnética induzida não é fácil. Eu entendo a sua dificuldade. Tá bom? Tudo bem, pessoal? A outra
aula é sobre estática. O que é estática? Nossa! Vocês entenderam mais ou menos esses exercícios aqui? É tudo cabeçudo. E só tem 2. Tem uns aqui que não dá nem para coisar direito. Bom, pode compartilhar a tela? Tá copiando, né? Eu espero. Derek, você tá aí, Derek? Fala comigo. Ai, molhou. E aí, garoto? Tu já fechou, meu filho? Já fechou? Diogo, tudo bem aí, Diogo? Pode descompartilhar, pode apagar isso aqui? Fechou não? Você vai fazer a subgeral? E aí, meu filho, tu vai fazer a subgeral? Como você não conseguiu? Ai, meu Deus do céu. A matéria eu não da subgeral eu já não sei como é que vai ser, tá? Eu acho que vai ser do... Daí eu já não sei dizer para você, tá bom? Bom, a próxima aula, olha que equilíbrio, isso a gente chama de estática. Ginástica olímpica tem que ter equilíbrio para poder fazer, ainda com 3, né? Ela está aqui na ponta, ela está equilibrando aqui, quer dizer que a força aqui está em equilíbrio, a soma delas é igual a 0. As duas aqui embaixo estão formando um ângulo aqui, e ela aqui está concentrando a força de modo que a somar as forças dá resultante nula. Porque eu estou pensando no ponto material aqui, ó, na ponta dos pés da garota, das duas garotas e a mão da menina aqui. E aqui, quando a gente fala em equilíbrio, estática do ponto material, significa somar as forças que agem sobre o corpo e tem que dar 0. Ou seja, somar essa força, mais essa força, mais essa força, tem que dar 0. E quando dá 0, significa que forma um triângulo, fecha um triângulo perfeito aqui. Tá? Que a gente chama de método da linha poligonal. Você corta aqui, ó, corta aqui, desenha esse aqui, cola esse embaixo. Isso aqui é o método da linha poligonal. Se a gente pegar método da linha poligonal é a soma, assim. Decomposição das forças significa você colocar em cima da garota aqui o eixo cartesiano. Colocar o eixo cartesiano significa dividir no plano ortogonal XY. Tá certo? Dividindo, a gente vai ter que fazer resultante na vertical e resultante na horizontal aqui. Tá certo? Isso significa que a soma do TX mais TY aqui, a soma dessas duas dá o valor do peso, por isso que ela dá resultante nula. Porque essa daqui é igual a essa. Então, a soma dessas duas é igual a essa. Tá joia? E aqui a gente não pode esquecer dos ângulos. Sim. Aí tem que trabalhar com cosseno e seno. Tá joia? Tá? É o seguinte. Eu vou deixar esses exercícios para fazer semana que vem, tá? Tá bom? Beijo no coração. Beijo no coração. Hein?